Oi, eu sou a Isabela Scarioli, sou sócia e líder de estratégia e planejamento da BH Press Comunicação e Sustentabilidade e estou aqui com o Pedro Rezende, nosso parceiro da Aroeira Salles. Ele é sócio do escritório e também responsável pela parte de conformidade e sustentabilidade. E a gente veio bater um papo, né, Pedro? Isabela, é um prazer estar aqui com você hoje, falando sobre esse assunto que tanto nos motiva e que é o tema aqui dessa nossa parceria tão frutífera entre o escritório e a BH Press. Eu estou muito feliz de estar aqui, Pedro, nesse escritório tão lindo para a gente bater um papo sobre esse tema que a gente conversou tanto durante o ano de 2025. Para a gente começar, eu queria saber como você enxerga, quais você enxerga que são os principais desafios para as empresas em termos de conformidade e governança aí para 2026. De fato, as empresas terão muitos desafios ao longo do ano de 2026 em temas relacionados à governança e integridade. E se eu pudesse elencar o principal, eu diria que é a gestão de riscos, principalmente sob a perspectiva de conhecer os riscos do negócio, né? Eu costumo dizer que pior do que o risco não tratado é o risco não conhecido. E o cenário que nós temos hoje, macroeconômico, geopolítico, social, ele coloca desafios para as empresas que muitas vezes desafiam modelos de negócio, desafiam planejamentos estratégicos elaborados há mais tempo, e é importante que essa gestão de riscos ela seja feita de uma forma adequada enquanto aliada do negócio, considerada tanto numa perspectiva de longo prazo no planejamento estratégico, e é igualmente importante que as empresas estejam também abertas a revisarem os seus planejamentos estratégicos, a revisarem as suas estratégias de longo prazo, diante de mudanças de cenários, diante de mudanças de conjuntura que afetem os riscos do negócio, que sinalizem externalidades, que sinalizem efeitos que podem comprometer a capacidade de geração de valor do negócio ou, em determinados casos, até mesmo a própria continuidade do negócio. Certamente as empresas que começarem por aí terão um ponto de partida muito interessante, né, para planejarem esse próximo ano, esse próximo ciclo, de uma forma adequada ao negócio. É importante que essa gestão ela seja feita de forma preventiva, né? A gestão de riscos feita de forma reativa, a partir do noticiário, a partir de questões que já aconteceram, ela já começa com um passo atrás, né? Ela já se aproxima muito mais de uma gestão de consequências do que de uma gestão de risco. Então, a antecipação de cenários, a avaliação de externalidades possíveis, ela certamente coloca as empresas que adotarem essa forma de gestão de riscos numa condição mais favorável. Em termos de mudanças regulatórias, Pedro, o que você traz para a gente? Quais são as principais mudanças regulatórias que vão ter impacto aí para os negócios em 2026 e como que as empresas podem se antecipar e se organizar para lidar com elas? Bom, nós falamos há pouco de análise de conjuntura, né, e de análise de cenários. E a gente não consegue fazer isso sem compreender o ambiente regulatório, sem compreender as mudanças pelas quais esse ambiente regulatório passa e sem se preparar, né, para estar em conformidade com essas mudanças. 2026 nos reserva algumas bem interessantes, né? A gente está falando aqui de mudanças relevantes no cenário tributário brasileiro, né? Com a reforma tributária e a sua implementação por fases, né? A tributação sobre o consumo, também mudanças relevantes na tributação sobre a renda. A gente viu agora no final de 2025 muitas empresas se mobilizando em torno da tributação que deve alcançar os dividendos, né, a partir de agora. Nós temos, do ponto de vista da sustentabilidade, né, também a entrada em vigor e a exigência de reportes,
de sustentabilidade, de análise de materialidade de acordo com os padrões IFRS, S1 e S2, né? A princípio focadas em um determinado grupo de empresas, mas que deve alcançar um número muito maior, até pela necessidade natural de engajamento da cadeia de valor em termos de sustentabilidade. Empresas que contratam com o poder público, né, precisarão lidar também com padrões mais elevados de integridade, né, os próprios sistemas de integridade, programas de integridade dessas empresas passam agora a ser avaliados de uma forma muito mais próxima por órgãos de controle, como a CGU, que regulamentou no final de 2025 a forma como essa fiscalização se dará. Então, de fato, nós temos novidades relevantes no cenário regulatório brasileiro, sem prejuízo, né, claramente, de mudanças regulatórias em setores específicos, né? Aqui a gente está falando de mudanças que tendem a afetar de forma mais transversal todos os tipos de negócio, a maior parte dos tipos de negócio, mas setores regulados também normalmente têm essas mudanças muito mais constantes, né? Então, ter a leitura adequada desses cenários, identificar como essas mudanças afetam os negócios é essencial também para que as empresas possam se preparar para estar em conformidade com isso e, consequentemente, reduzir a sua exposição a risco e aumentar a capacidade de geração de valor do negócio para todas as partes interessadas. Pedro, a gente já conversou várias vezes sobre essa questão dos sistemas de integridade para as empresas. Muitas vezes, empresas, né, pequenas e médias acham que isso não chega a elas. Mas a gente também já falou sobre isso, como que grandes empresas têm condicionado as contratações delas à implementação de sistemas de integridade e de conformidade nas empresas que elas contratam. Então, essa questão da cadeia de valor começa a mobilizar e a gente tem visto, inclusive, empresas que fazem seus próprios programas de formação de programas de integridade em fornecedores para que eles sejam capazes de estar dentro das regras de integridade. Então, não só para quem contrata no setor público, né? Isso, claro que é diferente, porque tem uma legislação, mas para quem também contrata no setor privado, essa questão da integridade começa... A gente já vê isso, tem sido uma tendência ao longo dos anos, mas começa a ficar cada vez mais claro que essa existência de programas de integridade, de sistemas de governança em empresas pequenas e médias também tem sido uma questão de sobrevivência e uma questão eliminatória mesmo, para prestar serviço para grandes empresas. Então, eu acho que esse também é um tema interessante e um dos temas em que as nossas áreas têm mais interseção, né? Porque não adianta nada você ter um programa de integridade se você não faz uma campanha interna, se você não coloca... Não adianta nada uma política escrita sem que as pessoas que estão na ponta sejam capazes de implementar aquilo. Então, como que as nossas áreas têm uma interseção muito grande, né? Nesse tema da integridade que dá pano para manga para a gente conversar e que tem uma questão muito profunda na gestão de riscos, né? E aí a gente vai ter riscos sociais, ambientais, riscos de governança que muitas vezes, quando você não tem um programa de integridade, você negligencia, você nem enxerga esses riscos, né? Então, como que ter os temas, né? E muitas vezes o ESG, a sustentabilidade do ponto de vista social, ambiental e de governança, amplia também a visão, a capacidade de olhar para os temas e para os riscos. Para mim, talvez o risco mais contundente, urgente que a gente está enfrentando, todas as empresas, seja a padaria da esquina até a Petrobras, né, independentemente do tamanho da empresa, para mim o risco mais iminente que a gente tem aí são as mudanças climáticas. Eu falo que não existe nenhuma empresa para a qual mudanças climáticas não sejam um tema material. E como você falou, essa questão do IFRS, S1, S2, né, que traz a obrigatoriedade para que as empresas que estão listadas em bolsa a partir de 2027, né, publiquem os relatórios relativos ao exercício de 2026.
Então, a expectativa é que esse tema ganhe mais relevância, né? As empresas listadas, a maior parte delas já faz relatos de sustentabilidade, apesar de que nem todas fazem. A gente sabe que os relatos não são obrigatórios hoje em dia, né? Relatos de sustentabilidade, ao contrário dessa nova norma, né? Que eles vão ser obrigatórios para todas as empresas que estão listadas na B3. E isso vai movimentar o mercado, eu imagino. Hoje as empresas publicam seus relatórios com diversas normas diferentes, diversos frameworks, né? Sendo o GRI o mais comum. E a gente vai ter uma norma comum em que todos eles vão ter que reportar, né? Respeitando o IFRS S1, S2, e que tem metas e métricas, né? Tem mapeamento de riscos climáticos, quais são as estratégias de mitigação, as estratégias de resiliência e metas e métricas. E isso só é possível tratando também a sustentabilidade, a governança como um tema transversal nas organizações. A gente também conversa muito sobre isso. Se a sustentabilidade muitas vezes fica lá num nicho e tem que ficar lá batendo na porta, né? Eu preciso coletar indicador para fazer relatório. E eu espero, né, que com essa obrigatoriedade dos relatórios, né, IFRS S1, S2, lembrando que eles não excluem os outros relatórios de sustentabilidade ou relato integrado, né? Eles vêm complementar esse reporte das organizações. Eu espero que esse tema entre cada vez mais como um tema transversal das organizações, impulsionando, né, a capacidade de adaptação das organizações e a resiliência, realmente, delas enfrentarem e existirem a longo prazo. O que você acha sobre isso, Pedro? Primeiro, uma perspectiva muito importante que precisa ser colocada é que quando a gente fala de integridade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de negócios. E nós estamos falando de uma nova forma de fazer negócios, né? Uma forma de fazer negócios que ela corresponda às expectativas e às necessidades do nosso tempo. Achei muito interessante quando você falou sobre a integridade ainda ser vista como algo que é esperado de grandes negócios ou de grandes corporações. Não é mais. Nós temos uma clareza muito grande de que ninguém consegue ser ético ou ser íntegro sozinho. Eu não consigo ser íntegro, ser uma empresa íntegra, se aquelas empresas, aqueles parceiros com os quais eu me relaciono não são. Então, um desafio que se coloca para empresas de todos os setores e de todos os portes, a partir de agora, com muito mais força, é como engajar a minha cadeia de valor nas minhas iniciativas de integridade, nas minhas iniciativas de sustentabilidade. E isso se coloca na perspectiva de que o meu risco não é menor do que o risco do meu parceiro. O meu risco não é menor do que o risco daquele que eu trago para dentro do meu negócio, que age em nome do meu negócio lá na ponta. Nós tivemos diversas situações que ilustram isso no Brasil ao longo dos últimos anos, envolvendo casos de corrupção, de violações de direitos humanos, trabalho análogo à escravidão e por aí vai, sempre em cadeia de valor. Eu acredito que a gente deve avançar muito para um modelo de autorregulação regulada. Então, quando eu analisar o seu programa de integridade, grande empresa, né, eu vou analisar tanto sob a perspectiva daquilo que você faz da porta para dentro, quanto também da perspectiva do que você faz para engajar, para formar e para fomentar uma cultura de integridade nos seus parceiros, naqueles com os quais você se relaciona. Um outro ponto que é essencial é a própria ideia moderna de integridade corporativa. A integridade corporativa no Brasil ganhou um impulso muito grande a partir da Lei 12.846, de 2013. Algumas pessoas chamam de Lei da Empresa Limpa, Lei Anticorrupção, Lei de Integridade das Organizações, e ela chegou num momento histórico muito interessante, porque ela acabou coincidindo com o início da Operação Lava Jato.
né, uma grande investigação sobre corrupção conhecida no mundo inteiro. A partir desse contexto, a integridade corporativa no Brasil ela sempre foi muito associada à ideia de anticorrupção. E, de fato, quando a gente fala de prevenção e de combate à corrupção, a gente está falando de um tema essencial em matéria de integridade corporativa. Porém, a gente está falando de um tema que não está mais sozinho. Eu não consigo falar em integridade corporativa hoje sem falar de proteção aos direitos humanos. Eu não consigo falar de integridade corporativa sem falar de sustentabilidade. E também não consigo falar de integridade corporativa sem falar de combate ao assédio. Assédio moral, assédio sexual, assédio eleitoral. E é interessante porque na nossa lida diária com empresas que têm programas de integridade, têm canais de denúncia, são os temas que mais movimentam atualmente os canais, né? São temas comportamentais. E são temas que se inserem de uma forma muito próxima da própria ideia do que é ser uma empresa ética em 2025, em 2026 e daqui para frente. Então, são temas que precisam ser considerados, precisam ser tratados dentro da perspectiva da integridade corporativa. E da mesma forma, a sustentabilidade. Dentro disso, né, Pedro, eu acho que também vale lembrar que as empresas são parte da sociedade. Eu acho que durante muito tempo, né, a gente tratou os negócios como se eles fossem apartados da sociedade. E cada vez mais eles são parte da sociedade, eles são atores sociais que têm muita relevância e que tem que estar acompanhando o espírito do tempo. Essa questão da integridade, como que isso também é uma revolução cultural. E as pessoas na sociedade, dentro das empresas, têm que ser informadas, têm que ter uma compreensão desses temas para que elas possam se engajar. Essa é uma transformação lenta e contínua e que a gente está vendo também que está ganhando tração ao longo do tempo, né? E a capacidade de sobrevivência de qualquer negócio passa pela capacidade de adaptação, de leitura de cenários e de adaptação a esses cenários, né? E quando a gente fala em agenda ESG, né, a gente conversa muito sobre isso, a gente está falando de uma sigla que merece ser lida de trás para frente. Eu preciso começar a ler a sustentabilidade, a ler a agenda ESG pelo G, pela governança, porque é ali que são tomadas as decisões, é ali que são desenhadas e implementadas as estratégias, né? E é ali que eu preciso trabalhar para convencer sobre a capacidade de geração de valor dessa nova forma de fazer negócio. Então, nós não podemos falar da sustentabilidade sem ter numa posição relevante das partes interessadas, dos nossos stakeholders, os tomadores de decisão. Nós precisamos dialogar também com esses grupos e nós precisamos convencê-los a cada dia da capacidade de geração de valor a partir de uma abordagem íntegra e de uma abordagem sustentável dos negócios, né? Esse é o nosso esforço diário. E pensando nisso, Pedro, tem alguma oportunidade? Você vê qual é o cenário aí em 2026 em termos de oportunidade para as organizações, em termos de conformidade e governança? Sem dúvida, né? Sempre que a gente fala em um risco, a gente está falando também de uma oportunidade a depender da forma como eu trato esse risco, né? Então, as empresas que conseguirem fazer uma leitura adequada de cenários, que conseguirem antecipar tendências, que conseguirem enxergar de forma bastante transversal como o seu negócio é impactado por riscos, como o seu negócio é impactado por mudanças de conjunturas, vão sair na frente, porque elas vão ter capacidade de se adaptar e de se preparar antes que aquelas situações ocorram, né, ou que se tornem uma externalidade negativa. A gente tem um cenário hoje em que a conjuntura macroeconômica, principalmente a
a taxa de juros, ela faz com que a obtenção de crédito, a obtenção de recursos com um custo de dívida menor seja essencial para uma vantagem competitiva, para que se alcance ali uma condição financeira, econômico-financeira mais favorável. E o mercado de títulos sustentáveis, né, green bonds, social bonds, ele dá materialidade para isso, né? Como eu consigo transformar essas iniciativas em valor concreto para o negócio, em valor concreto para os acionistas. Então, para cada desafio, para cada risco que a gente tratar, certamente vai ter ali dentro uma oportunidade, e as empresas, os conselhos que conseguirem olhar para essas oportunidades de forma estratégica, certamente vão sair na frente. Na minha opinião, a inovação atrelada à sustentabilidade é um grande pulo do gato para as organizações, assim. Muitas vezes a gente vê as empresas investindo em inovação por investir, assim, para inovar, né? E a gente tem um conjunto realmente de desafios muito intensos, que a gente tem oportunidades enormes de inovação, com engajamento de diferentes stakeholders, com soluções baseadas na natureza, baseadas em experiências. Então, eu acho que esse também é um tema que tem aí muito para ser explorado nesse ano e daqui para frente. Sem dúvida. Quando a gente fala que a forma de fazer negócios que não nos trouxe até aqui não é a forma de fazer negócios que vai nos levar para o futuro, a gente está falando de fazer diferente. Quando a gente fala de fazer diferente, a gente está falando de inovar. Então, são de fato duas ideias indissociáveis: inovação e sustentabilidade. Pedro, foi um prazer estar aqui conversando com você sobre as perspectivas para 2026. Espero que a gente esteja juntos e que a gente tenha a oportunidade de atuar apoiando os nossos clientes nos desafios e nas oportunidades aí em termos de sustentabilidade, de governança e de conformidade. O prazer foi todo meu, Isabela. Tenho certeza que teremos aí ótimas oportunidades no ano que se avizinha. Conte conosco.